Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso curso de resolução de questões de ética para a sua prova de concurso público. Eu sou o professor Guilherme De Luca e estarei com você aqui nessa aventura hoje, estudando os principais pontos de éticas por meio de questões. Então, pega o papel, pegue a caneta, atente-se aí, porque agora nós vamos ter surra de exercícios para você. E a primeira questão que nós vamos abordar é justamente a questão que diz o seguinte na tela. A Constituição Federal, ela determina que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedeça o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que a gente já pode verificar logo de cara que ele está falando da famosa LIMP, né? Que nós estudamos em direito administrativo e que aqui em ética está aparecendo, até porque ética tem tudo a ver com esses princípios básicos que regem a administração pública. Mas dando sequência, ele diz ainda, em seu primeiro capítulo, quando discorre sobre regras deontológicas, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal afirma que a dignidade, o decoro e o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Veja, logo de cara, né, a gente tem uma questão aqui que ela é bem profunda. Só que a CESP, ela trouxe textão. Por que ela trouxe textão para nós? Porque quando ela vai explicar da deontologia, ela coloca uma outra parte nesse enunciado, conforme você pode observar aí. Acompanhe na tela. Seus atos, comportamentos serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. A partir desses textos legais e considerando aspectos próprios, a ética e a moral, notadamente quanto a princípios, valores e exercícios da função pública, julgue o item a seguir. Infere-se do texto que, ao fazer parte da estrutura da administração do Estado, o servidor não responde apenas por sua conduta pessoal, mas também pelo conceito e pela imagem do poder público junto à sociedade. Olha que interessante esse primeiro enunciado que eu coloco para vocês. Toda essa explicação correlacionando a moralidade na administração pública, juntamente com os nossos princípios básicos e com as regras básicas de ética, sem dúvida alguma, ele está falando para nós da ciência da deontologia. O que é a ciência da deontologia? Nós podemos considerar como ciência da deontologia aquilo que significa o dever de fazer, a obrigação. É o comportamento que estuda a conduta de ofício. No caso do Código de Ética do Servidor, ele estuda o que o servidor deve fazer e o que se espera do servidor. É lógico que a figura da pessoa do servidor, ela não é a mesma figura do trabalhador servidor. A vida íntima é vida íntima. Porém, não é bem assim que as coisas funcionam. Por quê? Segundo a nossa legislação, é imperioso destacarmos que a conduta pessoal ela está ligada à imagem do poder público. Ora, se você é um servidor e começa a ter um enriquecimento desproporcional, essa conduta pessoal ela não está vinculada à figura da imagem pública do Estado? Lógico que está. Então, em razão disso, esse fenômeno também deve ser observado, porque onde há fumaça, há fogo. Logo, o que eu posso concluir para vocês? Eu posso concluir que essa primeira questão era uma questão certa, é uma questão que traz aí a essenciabilidade da ética, da deontologia, enquanto servidor, enquanto servidora público ou pública. Tá bom? Dando continuidade, próxima questão na tela diz assim: João, conciliador do juizado especial de determinado Tribunal de Justiça,
nas audiências conciliatórias, preocupa-se mais em cumprir os ritos processuais previstos na legislação do que buscar a composição entre as partes. Considerando o problema da ética na administração pública, a partir dos modelos burocráticos da nova gestão pública e do serviço público, é correto afirmar que o valor central da conduta de João é busca por resultados, participação cidadã, economicidade, efetividade ou obediência às regras? Gente, é claro que essa atitude burocrática de burocratizar as situações e cumprir o que realmente está previsto no texto de lei, ele está vinculado, sem dúvida alguma, à ideia de obediência às regras, que é a alternativa E. Aqui, a preocupação é muito maior em cumprir o que está previsto no rito processual, na norma jurídica, do que atingir a finalidade, a essencialidade do direito, que é a paz social. Ora, João, ele, em momento algum, ele esteve preocupado em fazer direito. O objetivo maior dele aqui era resolver problema. Problema que para ele, ora se destacava, ora acontecia. Então fica aí essa observação sobre essa questão. A regra diz que João estava preocupado em obedecer às regras e não ser eficiente e não buscar um resultado positivo. Basicamente fazer o cara crachar, né? Cara crachar, cara crachar, cara crachar. Por que isso? Preocupação dele é em seguir aqui as regras legais, tá bom? Fica mais essa observação. A próxima questão, ela diz o seguinte pra gente, olha a tela. A tradição é um dos elementos que forma a moral de uma sociedade. E aí, a tradição, ela está ligada ao comportamento moral da sociedade? Veja, nós temos que partir do pressuposto aqui que a nossa ideia de moral, ela possui um viés atemporal. O que significa para nós? Significa que o tempo ele deve ser observado nas condutas morais e nas condutas éticas. Então, o que eu posso concluir para vocês? Eu posso concluir que a tradição ela determina uma sociedade e ela é sim moral. Porque a determinação de uma tradição, ela a qualquer momento também pode deixar de ser tradição. Ela pode evoluir. Então, ela é momentânea. Ah, houve quebra de tradição. Se houve quebra de tradição, a tradição não é perpétua, igual à ética. A ética, sim, ela persiste ao longo dos anos. Então, veja, a ética ela é uma teoria, enquanto a moral ela é prática. A ética ela é princípio, enquanto a moral ela está vinculada às suas condutas. Ou, eu posso falar para vocês que a ética ela é permanente, diferente da moral, que é temporal. A moral ela pode se transformar ao longo dos anos, tal como a tradição. A ética é universal, a moral é cultura. Cultura não é tradição, embora eles estejam vinculados. Ética é regra e moral, nós podemos falar que é uma conduta da regra. Logo, eu posso concluir para vocês sim que a tradição ela faz parte da moral e não da ética, tá? Ela faz parte da moral e não da ética. Essa é a observação que eu trago para os senhores e que eu trago para as senhoras. Tá difícil esse questionário? Não tá não, né? Tá bem simplesinho, bem tranquilo, e eu sei que você vai dar conta, eu sei que você vai conseguir, né? Até porque você está mais do que preparado para vencer a sua prova que está chegando, no seu concurso, que vai ser um diferencial na sua vida, tá bom? Continuando, próxima questãozinha na tela diz assim: a respeito da moral, ética e valores, julgue o item a seguir. O imperativo categórico, para ser considerado ético, deve se limitar a determinado grupo social e, portanto, não possui um caráter universal. Gente, o que é o imperativo categórico? O imperativo categórico, para ele ser considerado ética, ele necessariamente
ele tem o papel de se determinar dentro de um grupo social. Sim, e ele não possui um caráter universal. Então ele tem uma restrição da sua abrangência. A redação alternativa, ela mistura os conceitos aqui. A redação da alternativa que eu apresentei para vocês. Então, os imperativos categóricos ou imperativos de condutas são conceitos que estão vinculados à ética, tá? Esta se refere à universalidade e ele tem um caráter universal. Isso que eu quero que você saiba aí na hora das suas anotações. Agora, para o conceito de moral, ele diz ser determinado, evidentemente, de acordo com grupos sociais, e ele não possui um caráter universal, porque essa é a marca da moral. A moral é limitada. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que a banca ela misturou os conceitos de imperativo categórico com ética, tá bom? Ela fez essa mistura. A ética, nunca se esqueça, a ética, a principal característica, a principal raiz dela é a sua universalidade, a sua aplicação extensiva para todos, de quem for de direito, enfim, ela não é restrita a um, ela é aplicada a todos, tá? Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês, a respeito da ética, a respeito da moral e valores, julgue a seguir. Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social. E aí, pessoal, a ética, ela decorre da natureza? Será mesmo? Gente, a ética, ela está vinculada ao conjunto de ordenamentos que diz respeito ao comportamento de você. Você que está aí, indivíduo. Então, a ética ela é reflexiva, ela está preocupada com o bem comum da sociedade, com o bem geral da sociedade. Ela é universal, ela é absoluta, ela é imutável. Agora, os valores éticos, eles são normas e princípios aceitos dentro de uma determinada sociedade. Os valores. Eles vão orientar a nossa forma de agir, o jeito de comportamento que você pode ter dentro de um determinado grupo. Ele vai tratar de tudo isso. Portanto, ele pode sim se alterar com o passar dos tempos, com o passar dos anos. Então, valores éticos, ele muda, ele se transforma. E no caso, valores éticos, eles não são independentes da cultura social, porque ele está vinculado muito mais a um modo de agir moral do que propriamente a ideia central de ética. Então, cuidado com esse conceitinho para você não errar na hora da sua prova. Quanta questão, hein, gente? Quanta questão nós já estudamos até agora. Vamos continuar? Não para por aqui. Próxima questão diz o seguinte na tela. A respeito da moral, ética e valores, julgue o item a seguir. Os valores éticos são imutáveis em relação ao tempo. Olha só, valores éticos mudam. A ética não. A ética é imutável. Mas os seus valores éticos, que são normas e que são princípios que são aceitos aí dentro de uma sociedade, dentro de uma conduta, isso sim é mutável. Então, cuidado. Não é valor ética a mesma coisa de ética. Não é. Valores éticos se transformam, valores éticos se modificam. Logo, a questão ela está também apresentada de modo incorreto. Assina aí no gabarito para ser sucesso, não é verdade? Assina aí a questão e volta aqui na tela para mim. Vamos para a última questão desse bloco? A última questão desse bloco é uma questão extremamente interessante e ela diz basicamente o seguinte para nós. A respeito da ética, moral, princípios e valores, julgue o item a seguir. A ética tem como objetivo uma reflexão crítica da dimensão moral, do comportamento da sociedade e busca o fundamento do valor que a norteia. Gente, essa questão ela está certa. Ó. Vou ter que colocar para vocês. Ah, mas aí eu vou colocar o gabarito inteiro, né? Ela está certa, ela está correta. A ética ela tem esse objeto de reflexão, sim, a crítica da dimensão moral. A ética, eu brinco que a ética é recalcada da moral, né? Ela está sempre ali para avaliar as condutas morais da sociedade. E ela busca fundamento do valor que a norteia. Em relação ao item 2,
ele fala que a moral é atemporal e universal. A moral, de fato, é atemporal, mas ela não é universal, pessoal. A moral, ela pode se transformar ao longo do tempo, independente dos valores locais de uma sociedade. E então o erro da 2 é justamente que ela é universal. Não, a moral é local. Dentro de uma cidade, um bairro pode ter um comportamento moral diferente do outro. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, em Copacabana. É comum eu andar ali no bairro de biquíni, de sunga, de roupa de praia. Ah, mas se eu moro em Campo Grande, que é mais afastado, já não é tão comum. Já é estranho alguém ficar andando com roupa de praia no meio do bairro, porque está longe da praia. Então, pessoal, cuidado com essa questão, tá bom? Cuidado com esse item 2. E o item 3, ele fala que os princípios éticos são normas que determinam o comportamento social em função de valores com dimensão existentes no indivíduo, no grupo ou na classe social, no povo ou na própria humanidade, pessoal. Essa questão, ela também está certa. Ela exterioriza para nós esse conceito justamente do que são os princípios éticos. A questão, ela traz a ideia do que seriam os princípios éticos para cada um de nós. Então, ela fala para a gente. E só reforçando, nunca se esqueça que para nós marcarmos de fato o que vem a ser a ética, ética é teoria, a ética ela pode ser considerada princípio, a ética é permanente, a ética é universal e a ética é regra, diferente da moral, que ela é prática, que ela está ligada à conduta, a moral é temporal, a moral é cultural e a moral é uma conduta da regra. Ela é diferente a moral da ética. Nunca se esqueça disso na hora dos seus estudos. E como você não vai esquecer, então anota aí o gabarito dessa questão. Dá tempo de fazer mais uma? Dá tempo de fazer mais uma. Vamos para a próxima questão, então, antes da gente encerrar esse primeiro bloco de estudos, que diz assim: com o objetivo de promover padrões éticos, de moralidade e de probidade no serviço público, o STF, mediante instituições de súmulas vinculantes, vedou a prática do nepotismo. Meu amigo, se você quer ser servidor público, é impossível você ser servidor público sem conhecer a famosa súmula 13 do STF, a súmula vinculante número 13, que vai atacar justamente a questão do nepotismo. Essa súmula diz o seguinte, olha na tela aí para vocês. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para exercício do cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e municípios, compreendidos ajustes mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Ora, contratação de parentes na administração pública é vedado. É vedado. Isso quem diz é a súmula vinculante número 13. Ela é explícita para nós em relação a isso. Logo, se ela é explícita, o enunciado aqui ele está mais que certo, não é verdade? Com o objetivo de promover a ética e a moral dentro da administração pública, o STF, mediante a instituição da súmula vinculante, vedou a prática do nepotismo. Nepotismo é o quê? Colocar os parentes, colocar os próximos na administração pública, colocar eles aí para exercer os cargos públicos de forma tão próxima, tá bom? Galera, caso tenha alguma dúvida, entre em contato nas minhas redes sociais, vou deixar aí em especial o meu Instagram, o meu YouTube para vocês também, sempre tem conteúdo disponível, se inscreva lá, dá like, curte, faz todo aquele trem, aquele jabazão que a gente gosta, né? Que vai ser um prazer imenso estudar com você, estar com você aí ao longo dessa sua formação, tá bom? No próximo bloco, nós vamos ter mais questões, nós vamos ter mais assuntos de ética cobrado de acordo com essa banca examinadora tão importante, de acordo com essa banca que muitas vezes é o nosso terror, mas ela é o terror, mas eu vou mostrar para você
que não precisa ter medo, não precisa se assustar, porque não vai acontecer nada de ruim com você. Forte abraço e no clique de mouse estamos de volta!